Boa noite, pessoal. Eu fiquei aí 2 dias, né, um fim de semana sem gravar, porque eu tinha outras coisas para fazer, né? Mas fiquei com aquilo em mente, né? E até agradeço o retorno, né? Porque várias pessoas entraram em contato comigo, via e-mail, via Telegram, umas querendo participar do grupo do WhatsApp, outras me fazendo perguntas. E quem me pediu para participar do grupo do WhatsApp, fica tranquilo que quando eu terminar aqui de fazer o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer esse vídeo, ele vai ser um vídeo mais longo, vocês vão entender por quê. E depois eu pretendo ou gravar uma resolução, ou parte dela, se ela for longa, a próxima, né, que eu não me lembro agora de cabeça, ou eu vou dar continuidade em mais alguns trechos da Lei Complementar 106, ou vou fazer 2 ou 3 trechos da lei complementar e a resolução vai depender do tamanho da próxima resolução. Por isso que eu não decidi agora e eu vou até ver isso, né, conforme eu fizer esse vídeo. Esse vídeo é sobre o seguinte, né, como vai estar aí no título, que eu vou colocar na descrição, depois que eu gravar e subir, cara, um concurseiro, né, que faz parte do grupo chamado Felipe, ele me fez uma pergunta que é bem simples, né? Porém, ela não, a resposta é simples, mas não é breve, né? Que é como ele me perguntou como uma sugestão minha de como ele faria para estudar para concurso. Ou seja, é um assunto, porra, gigante, né? Existem já hoje em dia, no Brasil é o país da cultura do concurso público. Eu nem sei se existe isso em algum outro lugar do mundo, da forma como existe no Brasil, com certeza não. Então é uma indústria enorme e você já tem uma série de professores competentes que já falaram sobre isso, que eu vou falar hoje, com muito mais propriedade do que eu, com muito mais experiência. Assim como tem muito picareta também, entendeu? Que vai de clickbait, como às vezes caras até renomados e que eu respeito, que eu até conheço, que já fizeram coisas assim que eu não concordo. Eu vou dar um exemplo para começo de conversa. Como chutar na prova do Sebrasp. E eu vou dizer a minha opinião. Tá? O nosso concurso não é Sebrasp, por um lado, graças a Deus, né? Mas tem os problemas lá da FGV, principalmente de língua portuguesa. A prova de Sebrasp, de certo e errado, ela foi feita e foi desenhada e foi estudada e vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos para que você não chute. Então, não tem como você pode até ganhar pontos numa prova do Sebrasp, de certo e errado, se você estiver tão bem preparado que, por exemplo, de 120 questões, você tenha cravado 115 ou 110. Aí sim, como é mais ou menos 50-50 entre certo e errado, como você estava com tanta convicção e marcou aquilo ali, se você quiser arriscar aquelas 5 ou 10, no máximo também, que faltaram, você vai ter boas chances de ganhar pontos ali, realmente chutando. Se não for assim, esquece. Se a prova tem 120, você marcou 100, pare nas 100. Se você marcou 100, com convicção. Porque se você não tem convicção, marque 80. E desse por satisfeito. Satisfeito, porque a depender do concurso, se você estudou bem e marcou 80, 85 com convicção, até 90, você provavelmente, cara, você pode não passar porque vai depender do número de vagas, etc. Mas você vai ter uma colocação muito boa. O que eu digo em colocação muito boa? E aí é outro assunto que eu quero esclarecer. É estar entre de 2 a 3% nos primeiros lugares, ou seja, estar entre os 3% melhores do universo de 100% dos candidatos. E aí começa uma coisa que é importante levar em conta. Mais ou menos 25% das pessoas nem vão fazer a prova, não vão nem sair de casa. Tá? Isso é 20%. Eu estou falando números aproximados, obviamente, tá? Mas esse 25% é uma média que vem se repetindo, tá? De faltosos em concurso. Às vezes vai a 27%, às vezes cai para 23%, mas fica ali.
próximo de 25%. Então, se o concurso tem 1.000 candidatos, para ficar redondo, 250 nem vão fazer a prova, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que desses 750 que sobraram, 500, e aí eu estou falando um número chutado, porque eu não tenho realmente dados, mas é assim, baseado na experiência. 500 foram só para passear. No final das contas, num concurso em que há 1.000 candidatos, você vai ter no máximo 100 candidatos bem preparados. Tá? Se for 10.000 candidatos, você vai ter no máximo 1.000 candidatos que estão competitivos mesmo. E esse 1.000 de 10.000 equivale a 10%. E aí o grande pulo do gato não, a grande dificuldade é você estar entre os 10% e conseguir alçar posições aos 5%. E dos 5% aos 3%. Que no final das contas, quem passa no concurso, passa e é chamado, e etc. Salvo um concurso assim como o CNU, com um número gigante de vagas, é fora da curva. Mas a maioria dos concursos, quem vai entrar vai estar entre os 2%. Tá? Eu vou dar o exemplo meu. Eu passei por um concurso para técnico. E vou falar uma coisa antes disso. Acredite você ou não, o conteúdo de concurso de nível superior é mais difícil. É maior, tem mais detalhes, a prova é mais difícil. Mas a competitividade de um concurso para técnico ela é muito maior do que a de um concurso para nível superior. Tá? Então, não adianta esse papo, passou para técnico, mas não passou para auditor da Receita Federal. O difícil do concurso desse nível, um concurso para juiz, é você ter tempo para assimilar todo o conteúdo e assimilar bem. Uma vez que você assimila bem, a chance que você tem de passar é muito maior do que as chances de um concurso para técnico em que você também tenha se preparado e assimilado bem. Porque você vai concorrer com um contingente muito maior de pessoas, você vai concorrer com pessoas que já têm nível superior e que muitas vezes se especializaram em alguma daquelas áreas ali que está sendo cobrada. Às vezes o cara se formou em matemática ou em uma área que exija muita matemática, então ele nem vai precisar estudar raciocínio lógico, por exemplo, ou ele é da área de TI, ele nem vai precisar estudar informática, não vai precisar não, mas ele vai fazer as questões, vai ver que o percentual de acerto deles é acima de 90%, né? E não vai ter essa preocupação, uma matéria a menos que ele vai estudar. Se o cara é professor de português, é a mesma coisa. Se ele se formou em letras e foi um bom aluno. Então o concurso de técnico é complicado mesmo, e no entanto, como muitas pessoas, e principalmente pessoas mais jovens, ainda não se graduaram, ele vai ter uma concorrência enorme. Então vale sim algumas dicas. Então a primeira coisa que eu falaria é o seguinte, cara, como estudar? Eu vou tomar como referência que uma pessoa que trabalhe ou que faça faculdade, ou seja, que ela tenha mais ou menos aí de 6 a 8 horas do dia dela ocupado com uma outra coisa que provavelmente não tem nada a ver com o conteúdo de concurso, mesmo que tenha, não vai ajudar muito, tá? Tipo, o fato de você estar no segundo semestre de TI talvez não te ajude muito na prova de informática, porque para técnico é muito, né, Excel, essas coisas, pode cair atalho de teclado, que às vezes o cara é fera em TI, mas ele não vai lembrar aquele atalho do Word, porque ele está fazendo programação, ele não está mexendo com Word. Então, eu vou considerar que você tenha aí, na média, 3 horas de manhã para estudar e 3 horas à noite, certo? E aí vai mais uma coisa, a diferença entre horas de estudo e horas líquidas, tá? Quando eu estou falando que você tem 3 horas para estudar, quem está começando, em média, dessas 3 horas, se ele sentar e estudar 3 horas, contando que ele vai ter que fazer intervalo de 50 em 50 minutos, ou de 1 em 1 hora, mais ou menos, ele vai ter no máximo, né, um cara muito produtivo, ele vai ter no máximo 2 horas líquidas, no máximo. A média vai ter 1 hora e meia, entre 1 hora e 1 hora e meia, são 3 horas com o rabo sentado na cadeira. Por isso que é importante
o planejamento. E aí é o próximo passo que eu vou falar. E aí eu vou falar para esse concurso, que se eu falar de um modo geral, esse meu vídeo meio que não vai servir de nada, não vai ajudar nem o Felipe, que me fez a pergunta, nem ninguém que assistir. Então eu estou com o edital aqui aberto e eu vou dar alguns exemplos, tá? Para técnico. Porque o meu trabalho nesse canal, eu vou postar conteúdos de analista mais na frente, mas a prioridade do canal, não a minha, é o cargo de técnico na área administrativa, e não o outro lá de intimações e tal, né? Tem um outro cargo lá. Então vamos lá, eu estou subindo aqui, técnico do Ministério Público, área administrativa. Tá, língua portuguesa, começa com a parte 1, a língua portuguesa e raciocínio lógico-matemático. Você pode não acreditar, você pode duvidar de mim e tal, mas se você perguntar para pessoas que estudam o assunto e que têm um conhecimento maior, é sabido que a mesma parte do cérebro que cuida da linguagem, né, da capacidade da pessoa interpretar um texto e fazer inferências, deduções lógicas, é a mesma parte do cérebro que lida com raciocínio lógico-matemático, com raciocínio lógico-quantitativo, que seria aritmética. O que acontece na questão da matemática é que existe uma cultura, e eu acredito que não seja só no Brasil, não. Eu sei que nos Estados Unidos também é assim. Eu tenho família lá, conheço pessoas de lá. No Reino Unido, eu morei um tempo no Reino Unido, é assim também. E provavelmente, talvez só não seja assim nos países orientais, como a China. Porque lá o cara, como era uma ditadura, o ensino é forçado e você é obrigado. Por isso a média deles é maior nesses exames quando o assunto é matemática, por exemplo, e em outros assuntos até afins, porque eles são obrigados a fazerem repetições de exercício. Uma criança pequena, quando ela começa na idade em que eles consideram no sistema de ensino deles, aprender a fazer as 4 operações, ele começa com a adição, depois vai para a subtração, depois a multiplicação e por último a divisão. Ele é obrigado a resolver listas enormes de 100, 150 itens, de exercícios de fixação, não são questões. Tipo, fulano comprou 12 batatas e não, entendeu? Depois foi em outro lugar e comprou 27 laranjas, quantos legumes e frutas o fulano comprou? Não, ele vai sentar e ele vai resolver assim, 1 mais 7, tal, né? No começo. Depois ele vai trabalhar com dezenas, ele vai aprender do comecinho, a casa das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, entendeu? Milhão, e por aí vai. Ele vai ter essa base, entendeu? Por acaso eu tive essa base, eu passei no colégio naval, não fui, porque eu mudei de ideia, né? Mas eu passei na prova de matemática, passei muito bem. E o que a gente fazia mais no curso que eu fiz, que era um curso excelente, não existe mais, até existe, mas virou um colégio, eu acho que o curso em si, que era preparatório militar, não existe mais. O grosso do nosso trabalho no curso era resolver questões de fixação. 80% do trabalho era braçal, potenciação, radiciação, tudo exercícios simples, pequenos. Sabe que você, depois que aprendia, você ia resolvendo rápido, mas você fixava aquele negócio. Depois de 6 meses fazendo aquilo, você não esquece mais na vida, entendeu? Então, o que acontece é que as pessoas acham matemática o fim do mundo, algumas pessoas, algumas assim, muitas, né? A maioria das pessoas com as quais eu converso, principalmente que eu trabalho num meio onde a maioria faz direito, ou já é advogado. E todo mundo diz, eu odeio matemática, eu sou péssimo em matemática. Aí eu digo pro cara brincando, então você também é péssimo em português, você é péssimo em interpretação. Não dá para você ser bom em um e ruim em outro. O que aconteceu, e aí veja bem, eu não estou dizendo que muitas pessoas que vão assistir são boas em língua portuguesa e vão tirar uma boa nota nessa prova, mesmo sendo uma prova cavernosa, da FGV com 30 questões, e a prova vem para quebrar, ela vem mesmo. A pessoa criou um trauma, e ela teve preguiça. Por quê? Porque
a linguagem da matemática é uma linguagem abstrata. Então, ela é menos necessária na vida cotidiana, entendeu? Você vai precisar contar dinheiro, entendeu? Decorar número do ônibus. Isso eu estou falando, né, de uma forma bem resumida. Comparado à língua portuguesa, que a linguagem, né, que no caso é o nosso idioma, a língua portuguesa, a gente vai se deparar muito mais com ela. Você vai fazer um concurso, você vai ter que ler o edital. Então isso é o que? É interpretação de língua portuguesa e aplicação, né? O que você vai ver de números no edital é quantas vagas tem, é quanto é o salário. Então a matemática ela é deixada ao longo da vida pela maioria das pessoas, principalmente as que optam por outras carreiras, na área de humanas ou na área de ciências sociais, elas acabam criando até um desprezo pela matemática e um ódio e uma coisa. E a verdade é o seguinte, se você tem muita dificuldade em matemática, é porque você botou isso na sua cabeça. Que não, ou você é muito ruim em português também, ou simplesmente é igual chifre, é uma coisa que botaram na sua cabeça. Porque não tem como. Humanamente, em termos neurológicos, funcionamento do cérebro, né, na neurociência, você ser excelente em língua portuguesa, dominar a gramática da língua portuguesa e não ser capaz. É possível você dominar a língua portuguesa e ainda assim ser ruim no raciocínio lógico matemático, mas não significa que você não tem potencial para aprender aquilo ali. A questão é que você já está com mais de 20, 25, 30 ou mais anos, mais de 40 anos, e aí você vai ter aquela preguiça, cara, de pegar e procurar na internet, porra, eu tenho dificuldade, eu não sei trabalhar bem com o algoritmo da divisão, que é aquele de botar vírgulas. Por exemplo, o número é menor que o outro, você vai dividir 17 por 100, né? 100 não, que aí dá para fazer de cabeça a conta, mas 17 por 117, por exemplo. Então, de cara, 17 é menor que 100, então você já bota o zero ali. Não são truques, são técnicas do algoritmo da divisão que muitas pessoas passam pelo ensino inteiro, fundamental, médio, passam no Enem, hoje em dia, antigamente era faculdade, e não dominam isso. E não dominam porque nunca praticaram, porque sempre levaram isso a segundo plano, entendeu? Por exemplo, a parte de TI, para quem depois que passar para técnico, e eu torço, bom, só no grupo do Telegram tem 800 pessoas. Então é óbvio que eu tenho que ser sincero e dizer que não vai ser todo mundo do grupo que vai passar. Não tem como, de 800 pessoas, ainda mais os outros grupos de Telegram que existem, né? Mas não significa que quem não passar nesse concurso não vai poder aprender matemática depois devidamente. E aí o que acontece é o seguinte, os cursos, por exemplo, o Estratégia, o Direção, o Gran Cursos e outros, eles têm um excelente material de matemática, mas eles partem do pressuposto que o cara domina as 4 operações e que o cara domina porcentagem, certo? E razões e proporções, regra de 3, essas coisas. Ele parte desse pressuposto. E a verdade é que a maioria dessas pessoas que dizem que odeiam matemática, é justamente porque elas não dominaram, não aprenderam, porque não praticaram, não é por falta de inteligência, não praticaram as 4 operações exaustivamente, entendeu? Às vezes é difícil, numa prova de contabilidade, que é uma ciência social aplicada, não é ciência exata, para quem não sabe, às vezes você tem que fazer uma subtração de números enormes, e qualquer errinho ali, você perde a questão, e às vezes você está dominando, está voando em contabilidade. É claro que a tendência, como o cara já exercitou tanto, uma das coisas que o cara vai exercitar é prestar atenção na hora de fazer a conta, entendeu? Então, isso é o quê? É ensino fundamental. A prova do MP, olha aqui, proposições, valor, verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, proposições compostas, equivalências lógicas. Aí vem problemas de raciocínio, que podem ser aqueles
situações, problemas, de lugares, de tempo, espaço, etc. Eventos fictícios que eles chamam aqui. Mas antes de chegar em problemas de raciocínio, a primeira linha e um pedacinho da segunda é a parte de lógica de primeira ordem, que é muito semelhante à língua portuguesa. Eu estava até comentando no grupo do WhatsApp uma questão que puseram lá, né, e fazendo um comentário. Eu trabalhei com isso no Estratégia, não com matemática, com outras disciplinas, mas eu já venho estudando esse assunto há bastante tempo. E eu aprendi isso, eu tive sorte de aprender isso, não com essa complexidade que cai no concurso, mas o básico, os 3 princípios lógicos, princípio da não contradição, princípio da identidade, princípio do terceiro excluído. Eu aprendi isso quando criança, e qualquer criança pode aprender. E isso é a base para você dominar essa parte da prova, que de repente das 10 questões vai ser talvez a metade, ou no mínimo talvez 4 questões, entendeu? E que se você se safar nisso, de repente você acerta 4 ou 5 questões, vê a letra que deu menos, mete o pé no resto e ganha aí mais 2, e fica com 6 em matemática, um cara que não sabia nada. Mas eu estou falando aqui, para esse concurso, e principalmente para concursos futuros, e vai haver muitos, tá, daqui para frente, vai continuar havendo, entendeu? Enfim, salvo um colapso, né, uma outra pandemia, Deus o livre, é você entender que aquela aula do curso que você tem, seja ele qual for, né, ela não te dá o que você precisa, a base anterior, que é essa base que eu falei, que o chinesinho lá, com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, ele é obrigado a repetir aquela porra. Ele não é mais inteligente do que o brasileiro, mas ele é doutrinado a ter mais disciplina. E nesse ponto, doutrinar é bom, é favorável. Nem tudo que é doutrinário é ruim. Às vezes fala-se muito de doutrinação nas escolas, depende, né? O direito é todo baseado em doutrina. Não todo, é baseado em leis, né? Em costumes e em doutrina, basicamente, né? Então a doutrina é necessária. E doutrinar é o quê? Além de outras coisas mais, se eu for falar do direito, muda um pouco. Mas doutrinar é educar uma pessoa. Então a maioria das pessoas não foram educadas em matemática minimamente. E quando eu falo minimamente, é 4 operações. Então o que eu sugiro para quem tem muita dificuldade, até antes de estudar a parte de lógica, de proposições, valor, verdade, negação, cara, busque na internet, você vai encontrar, nem que seja em outro idioma, listas enormes de exercício, e treine algoritmo da divisão e aprenda a saber quanto é 37% de um determinado número, entendeu? Isso, basicamente você vai fazer 37%, você vai multiplicar esse número por 0,37. Treine isso. Isso é a operação básica, é uma das 4 operações básicas. Só que você está lidando com frações, mas isso tudo é fundamental, tá? Então o que eu tinha para falar sobre matemática é isso, tá? Porque você vê que depois, tudo, relações de semelhanças no triângulo retângulo, isso é ensino fundamental, entendeu? Hoje em dia é o 9º ano, né? É até o 9º ano o cara aprende isso, ele tem até o 9º ano para aprender. A única coisa que tem aqui, que hoje em dia é vista, na minha época era vista no ensino fundamental, hoje em dia é vista no ensino médio, volume, geometria espacial, tá? Mas se você realmente, para esse concurso do MP, está muito defasado em matemática, entrega a Deus, entendeu? Vai cair uma questãozinha ou de área ou de volume, provavelmente vai cair, e provavelmente vai cair uma questão de probabilidade, princípios da contagem, talvez não dê tempo, não vale a pena você perder tempo com isso. Vale muito mais a pena você focar em exercitar as 4 operações, porque isso vai fazer você mudar esse ranço que você tem contra a matemática e vai te ajudar na parte de raciocínio lógico propriamente dito, formalmente, né, que é a lógica formal, que é isso, é uma proposição P, a negação dessa proposição, leis de Morgan,
que tudo isso vai estar no seu material. Não cabe a mim aqui ficar gastando vocês com isso. Então, uma pessoa, voltando, né, que tem 3 horas disponíveis de manhã, então ela tem 2 períodos, pode ser 3 de manhã, 3 à tarde, 3 de manhã, 3 à noite, 3 à tarde, 3 à noite, não interessa, 2 períodos de 3 horas, certo? Eu não estou falando de horas líquidas, tá? Porque quem está começando não vai conseguir estudar 6 horas líquidas, não vai conseguir. Cara, é assim, eu estou sendo honesto. Eu digo assim, se você pode ser péssimo em matemática, mas se você já está com a prática de estudar 4, 5 horas líquidas de outros contextos, aí sim. Mas se você não tem a prática, perdeu a prática de estudar, terminou o ensino médio faz 5 anos e nunca mais estudou para nada, na primeira semana, no primeiro mês, você não vai conseguir estudar 6 horas líquidas. É melhor que você nem o faça. Estude 2 horas líquidas nos primeiros 15 dias, tente aumentar para 2,5, com mais 15 dias, para 3. Se você conseguir fazer isso, você chega no mínimo competitivo para essa prova do MPRJ. Agora, eu não posso garantir que você vai conseguir uma vaga. A gente nem sabe exatamente quantas vagas serão no final das contas. Mas isso já vai abrir a sua mente. Porque eu tenho que repetir uma coisa que eu já falei. Estudar para concurso não é só difícil, não. Pior do que ser difícil, é chato. É um saco estudar para concurso. Por mais que você goste de uma ou outra disciplina, que você queira ser advogado e aí você gosta de direito, vai ter a disciplina que você não gosta, que é o caso da matemática, vai ter lá a informática, uma prova pé no saco, entendeu? Muito operacional, entendeu? E pouco conceitual, o que dificulta, né? Na minha opinião, para quem vai estudar. Se você tem 3 horas de manhã, o que eu sugiro? Tá? Isso é uma das N possibilidades, eu vou dar essa possibilidade. Resolva de manhã uma prova de português da FGV, tente pegar do ano de 22 para cá, não pegue anterior, porque se você pegar de 22 para cá, até o dia da prova, considerando que você tem que estudar outras matérias, você não vai conseguir fazer todas as provas, e nem precisa. Se você conseguir resolver 20, 25 provas da FGV até lá, e depois ir lá procurar no seu material de questões comentadas a explicação para essa questão, ou perguntar para alguém no Telegram, ou no WhatsApp, ou seja lá, ou alguém, um amigo seu, que você pode falar diretamente, isso vai valer muito mais a pena do que nesse período aí de menos de 3 meses, você ler aquele conteúdo inteiro, que começa com morfologia, que começa com acentuação, gráfica, pontuação, crase, depois vai para regência e concordância verbal, nominal, regência, depois sintaxe, entendeu? Que é um assunto longo, orações subordinadas, orações coordenadas e os vários tipos em que elas se dividem. O custo-benefício de fazer isso agora, se você está com esse foco no MPRJ, é pequeno. Pegue de manhã, resolva uma prova de português, certo? Vá para raciocínio lógico matemático. E se você está muito, muito mal, procure esses exercícios de fixação, sabe? Você vai encontrar isso em livros antigos. Assim, é uma lista de 50 questões de divisão. Dividir 125 por 7, que vai dar um número quebrado, porque ele não é divisível por 7. Aprender as regras de divisibilidade, saber que todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5, entendeu? Divisibilidade por 2, entendeu? Você tem que saber que todo número que termina em algarismo par, ele é divisível por 2. Todo e qualquer número. Divisibilidade por 3, entendeu? Você vai pegar um número, então, você pode pegar um número gigante, tá? Mas eu vou pegar um número menor aqui. 39.600, tá? Basta você somar os algarismos. Tem 2 zeros no final, o zero não vai servir para nada.
396, 39.000, né, e 600, 396. Você tem o 9 no meio, então deixa o 9 de lado. Pensa no 3 e no 6. Some 3 mais 6, quanto dá? Dá 9. Com o 9 que você deixou de lado, 9 mais 9 dá 18. É divisível por 3? É. É divisível por 9? É. Então esse número, 3.900 e 600, né, 39.600 que eu falei no meu exemplo, ele é divisível por 3, ele é divisível por 9, ele é divisível por 2, porque ele termina em 0, certo? Que nesse caso é considerado um número par, a discussão na matemática quanto a isso, mas para efeitos disso aí é um número par, tá? Terminado em 0, 20 é divisível por 2, 30 é divisível por 2, 70 é divisível por 2. E ele vai ser divisível por 6, por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 3, que são submúltiplos de 6. Então, essas coisas você tem que dar uma pesquisada, cara. Então, no começo, pega aí um mês, nesse primeiro horário que você tem, faça uma prova de português. Por quê? Porque são 30 questões. Isso vai fazer a diferença português nessa prova. E faça um mergulho na matemática. Se você já tem essa base que eu falei, vá resolver questão. Não vá ler teoria, cara. Pega as questões comentadas do seu curso e resolva. E dedique essas 3 horas esse primeiro período que você tem no dia para isso. No segundo período, você vai para os conhecimentos específicos. Aí você tem mais maleabilidade. Então você pode estudar num dia organização do Ministério Público e direito constitucional. Por quê? Você vai dedicar 1h30 para um, 1h30 para outro. Porque são matérias afins. Inclusive a parte toda principal do MP, inicial do MP, constitucional, que vai cair na prova, uma questão fácil dessas, está na Constituição, funções essenciais da Justiça. Então divida em matérias afins, certo? No outro dia, como essas matérias são mais fáceis, você vai estudar administrativo e informática. Eu falo a mesma coisa para informática. Não tente perder tempo. Se você não está acostumado, vá para as questões comentadas. A do estratégia, por exemplo, resolva aquelas questões. Depois que você resolver todas as questões comentadas e ainda tiver tempo, aí você vê o que você mais errou, vê os assuntos que você mais errou, e aí você busca lá na teoria e dá uma lida, entendeu? E refaça as questões que você errou. Outra coisa é isso, todas as questões que você fizer, seja fazendo uma prova de português completa, seja fazendo questões isoladas, anote aquela questão e volte nela depois, tá? E a última coisa, tá? O vídeo já está longo, mas só para concluir. Revisão de 24, de 7 e de 30 dias. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo. Nesse exemplo que eu dei para português e para matemática, você vai revisar um pouquinho a matemática, no máximo. Português, você vai revisar só as questões que você errou, né? Você vai buscar a resposta delas e pronto. Tá revisado está. No dia seguinte, entendeu? Faça isso em no máximo 20 minutos. E já tente fazer outra prova e resolver mais um pouquinho de questões de matemática. No outro horário, vamos supor que seja o seu dia de estudo constitucional e organização do MP. Então você vai ler, basicamente, né? Você vai ler, vai pegar o seu material, ou a lei seca, na verdade, os dois, se possível, e vai fazer grifos, né? Com o tempo, conforme você vai fazendo as questões, você vai vendo que cai mais, você vai grifar aquilo ali. Eu nem aconselho grifar o material de primeira, na primeira leitura, nem a lei seca, nem o material do seu curso. Deixe para grifar na segunda leitura. Ou na primeira leitura, grife só os tópicos principais. Aí você faz a revisão, só tópico principal, funções, prerrogativas dos membros do MPU, vitaliciedade na movibilidade, irredutibilidade de subsídios, a parte da instituição, né? Ela ser única, indivisível, indivisibilidade, unidade, independência funcional,
Revise esses tópicos, cabeça de tópico. E anote, você tem que anotar, ou numa planilha, ou no papel. Dia, hoje, 17/2. Matemática, anota ali o que você fez. Para no dia seguinte você lembrar o que você fez, porque você começa a esquecer, cara. Vai por mim, depois de uma semana, tua cabeça está uma zona. Você não vai lembrar. E não vai conseguir revisar, porque não vai lembrar. E se você não revisar, você pode aprender pra caramba, entender tudo. Vai chegar no dia da prova, você vai errar questão boba. Que você vai falar, caralho, eu estudei essa porra e eu não lembro agora. Porque você estudou, entendeu, mas não revisou. Então você vai fazer essas revisões de maneira breve, sucinta, tomando no máximo 20 minutos para cada matéria. Todo dia você vai ter que revisar, porque se eu começar a estudar hoje, amanhã eu vou revisar o que eu estudei hoje, beleza. Mas daqui a uma semana eu vou revisar o que eu estudei hoje e o que eu estudei ontem, certo? Uma semana na frente. Eu vou fazer a revisão de 7 dias do primeiro dia e a de 24 do dia anterior. E com um mês eu vou fazer a revisão do que eu estudei 30 dias antes, vai ter que estar lá anotado para eu poder lembrar. Certo? Então eu vou estudar o que eu estudei 30 dias, eu vou ter que revisar o que eu estudei há 7 dias atrás e o que eu estudei ontem. Então pode acontecer de em determinados dias você só revisar. Não tem problema, cara. Não tem problema, entendeu? Você tem que trabalhar dentro de um limite humanamente viável, entendeu? Quem está começando a estudar hoje, ou começou a estudar 15 dias, e nunca estudou para concurso, para o MPRJ, não vai ter tempo de fechar o edital, ou pelo menos de fechar de maneira satisfatória. Isso não quer dizer que você não vai passar. Eu não posso garantir também que quem não fecha o edital vai passar. Quem fechar o edital e já está estudando há mais tempo, quem tem mais chance de passar é quem está estudando há mais tempo. Acontece de algum furar a fila? Acontece. Mas é pouco, tá? Eu não posso ficar aqui iludindo as pessoas. Mas isso não é para você desistir. Para encerrar, e para corroborar isso que eu acabei de falar, e tudo que eu disse antes nesse vídeo, é o seguinte: quando eu comecei a estudar para concurso, eu tive 2 fases. Uma fase que foi em 2017, aí em 2019 eu passei. E só fui chamado a menos de um ano, por conta da pandemia. Eu fui bem classificado, fui 7º lugar na minha região, no concurso com 25 mil candidatos. Entendeu? Eu fiquei dentro do 1%, dentro do 0,5%, talvez, quando você pega a classificação geral, só você dividir a sua posição pelo número total. Quando você divide 7 por 25 mil, dá um número desprezível. Apesar de que não foi 7, a minha colocação dentro dos 25 mil foi 100 e tal. Mesmo assim, vai dar um número muito pequeno, quando você divide por 25 mil. Então, eu fiquei dentro do 1%. E por isso eu fui chamado. E se você ficar, provavelmente você vai ser chamado. Esse é o termômetro de você saber se passou ou não no concurso público. É quando sai lá a classificação e você vê que ficou dentro dos 2%, você já começa, opa, é possível. Se você ficar dentro do 1%, dificilmente você não será chamado. É porque ou foi muito pouca vaga, entendeu? Provavelmente é isso. As coisas estão ficando mais difíceis por causa das cotas, e o que eu ia falar é o seguinte: eu não vou falar aqui sobre cotas, o fato é que elas existem, e aí você que é ampla concorrência vai ter que entender isso. São menos vagas agora para ampla concorrência, para quem não está inserido nas cotas. E é uma maravilha para quem está inserido nas cotas. Parabéns, cara. Se você está, aproveite a oportunidade. Porque se você é um PCD, você tem muito mais chance de passar nesse concurso do que qualquer pessoa da ampla concorrência. Porque a nota de corte é menor, é só por isso, não é porque você é inferior e o outro vai ter mais dificuldade, você vai ter mais facilidade. Não, é por uma questão de lógica, entendeu? Você vai concorrer a um contingente menor de pessoas, entendeu? E a nota de corte vai ser mais baixa, cara. Então é mais fácil de passar num concurso onde a nota de corte é mais baixa. Se você é negro, preto ou pardo ou hipossuficiente, é a mesma coisa, cara. Não adianta. Não vamos ser aqui hipócritas. E as coisas são do jeito que são, e não do jeito que a gente quer que elas sejam. Então,
eu dou esse assunto por encerrado, a questão das cotas. O que eu ia falar é o seguinte, as pessoas me disseram uma coisa que dizem até hoje. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. E eu nunca concordei com essa frase. Eu sempre estudo para passar. Mas aí o que é que eu faço? Eu escolho bem os concursos que eu vou fazer. Entendeu? E mesmo assim ainda é difícil. Por quê? Você tem que acreditar que você vai passar. Você começou a estudar hoje, você tem que ir para a prova do MPRJ no dia de técnico, que é no dia 11, salvo engano, é dia 11 de maio. Você tem que ir com aquela gana de quem vai passar, pô. Não interessa, eu sou novato, estudei 2 meses só. Foda-se. Vai com a cabeça de quem vai passar. Não passei. Beleza. Toda vez que você se dispuser a fazer um concurso público, não caia nessa. Para mim isso é uma armadilha. Vou estudar até passar. Isso faz você se acomodar. Faz você falar, beleza, vou fazer isso aqui para treinar. Entendeu? Não passar nesse, eu passo em outro. Aí no outro você vai encarar do mesmo jeito, vou fazer para treinar. E, cara, isso para mim é um pensamento derrotista. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Eu discordo veementemente disso. Aceito quem pense diferente, mas não concordo com isso. Então o que eu desejo a vocês, tá? São bons estudos. Eu vou fazer o que eu falei na sequência, que é gravar ou mais um pouquinho da lei complementar 106 ou um pouquinho da resolução, tá? Espero que eu tenha contribuído aí com esse vídeo e um abraço.